o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 25 seguintes, nos questionam sobre as 3 lições do discípulo. O discípulo necessita de lição. Até na vida cotidiana, não sei, acho que ainda fazem na escola, as lições de casa. A gente vai na aula, assiste às aulas, depois o professor dá uma lição para a gente fazer em casa. Ao menos, quando eu ia na escola era assim. Acho que continua, né? Aí o pai e a mãe ajudam os pequenos a fazer a lição. Não há discípulo sem lição. Guarde isso no seu coração. Não há discípulo sem lição. Quem quer seguir Jesus necessita de fazer lições. E lições intermináveis. Porque a universidade da escola do discipulado não termina. Só termina o dia que eu morrer. E o diploma de discipulado só se recebe no dia da morte. Para quê? Para que você não tenha o orgulho de se aproveitar do diploma do seu discipulado, das lições que nós fazemos. Muitas pessoas se desanimam, outros querem ser, ou querem talvez dizer que acreditam em Jesus, porém o problema nosso não é acreditar em Jesus, é ser discípulo. O Evangelho questiona que uma grande multidão buscava Jesus. Jesus olha aquela multidão, certamente. Jesus poderia ter uma palavra de incentivo, de autoestima, de valorização. E tem gente que vai na igreja de São José e depois sai falando: o padre não anima a gente, desanima a gente. Jesus poderia ter uma palavra de incentivo, de entusiasmo. E isto não fazia parte do projeto do discípulo. O discípulo não necessita de elogio. O discípulo necessita fazer as suas lições como tarefas da vida. Jesus olha uma grande multidão e talvez Jesus perguntou a si mesmo: o que esse povo está buscando? Você que veio hoje aqui à Assembleia, você veio buscar o quê? Este é o meu questionamento, o que eu vim buscar. O problema nosso não é ir à igreja ou deixar de ir na igreja. O problema nosso é o que eu estou buscando, o que eu busco na vida, o que eu busco na igreja. A vida toda, a minha vida tem que ser uma vida de busca, de constante busca. E essa busca não tem tempo determinado. Por isso que na vida do discípulo, ele não se acomoda, e ele nunca está preparado de fato. Todo dia é uma lição nova. Todo dia precisamos fazer a lição do discípulo. Tem muita gente que admira Jesus, acha Jesus maravilhoso, acha Jesus bonito. E a maioria das pessoas apenas admiram Jesus. E Jesus não é para ser admirado, nem para ser estudado. Quantas pessoas estudam a personalidade de Jesus? A gente olha Jesus com a sua personalidade, com a sua forma ética de ser, e isto nos encanta. Mas isso não tem nenhum valor diante do próprio Jesus. Jesus, ele é tremendamente decepcionante.
Aquele que tem e acha que Jesus resolve todos os seus problemas, cai certamente na depressão e na decepção, e que Jesus não vem para resolver a nossa autoestima. Isso só poderá ser a consequência de lições bem feitas no meu discipulado. Talvez nós fiquemos a vida toda na igreja e nunca aprendamos a ser discípulo. E certamente essa é a tristeza. Por isso que o Evangelho ele é cravado de 3 grandes pronomes indefinidos. É alguém, quem e qual. São pronomes, denomina nomes anônimos. Por isso que Jesus, o evangelista, lembra que ele viu uma grande multidão. Nesta multidão indefinida, de todos os tipos de pessoas, talvez Jesus lá no seu subconsciente divino perguntara: o que eles vieram fazer aqui? O que eles estão fazendo aqui? E Jesus não tinha nenhuma palavra de incentivo, porque Jesus não podia enganá-los. Jesus tinha que ser coerente com o projeto do Pai. Aí Jesus olha aquelas pessoas e diz: olha, se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, Jesus não está tocando em nome de ninguém. Jesus está tirando a pessoa do anonimato, porque a maioria das pessoas vivem no anonimato, escondidas à sombra dos demais. E no anonimato eu não me encontro com Jesus Cristo. As pessoas anônimas certamente buscam o Senhor, mas é preciso sair da multidão. A gente sai da multidão e se encontra com aquele que é o autor da vida. Aí Jesus disse: se alguém vem a mim, mas começam os problemas, começa esse advérbio que vai determinando como eu posso sair do meu anonimato para encontrar-me com Jesus. Mas o encontro com Jesus exige algumas renúncias. E essa renúncia começa a partir daquilo que é mais próprio de mim. E o que é mais próprio de mim? É o apego. É o apego. A maioria de nós não caminha porque nós vivemos apegado. Apego e discipulado não se combinam. Apego e Jesus Cristo não se casam. Apego e sucesso não se relacionam. Apego e superação de empecilhos não pode fazer parte da nossa vida. Você quer ter uma vida de vitória, não pode ter apego. E a maioria das pessoas não crescem por causa do apego que elas têm. Não é por causa de inteligência, não. E aqui Jesus fala dos apegos mais íntimos da pessoa humana. Porque os apegos mais íntimos que atingem as nossas emoções, quais são? São aquilo que nós mais prezamos. E quem é que nós mais prezamos? O nosso pai, nossa mãe, a sua mulher, seu esposo, seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida. Esse não pode ser discípulo. Ora, Jesus que poderia cuidar da família, a nossa família que é tão valorizada, que é tão falada, a gente que valoriza
tanto o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a nossa família, enfim. E Jesus vai dizer que justamente está ali o empecilho para a gente seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque o primeiro a seguir é Jesus Cristo. E depois, como consequência, é que poderá vir a família, poderão vir os pais, os nossos filhos. As pessoas não seguem sem o Senhor por causa da família, irmão. O primeiro empecilho para não seguirmos Jesus está dentro da nossa própria casa. O mundo, a sociedade diz que o problema está no mundo que está aí. Não, o mundo está bem. O que está bem é o nosso, o que está mal é o nosso discipulado. Mal feito, por quê? Porque as lições não estão sendo bem feitas. E se você não faz bem a lição da vida, o seu casamento vai ser um fracasso. Fracasso. Porque a gente fracassa na vida do matrimônio, que nós fizemos as lições diárias da vida conjugal. Porque quando a gente se casa está tudo bem. E porque depois de um tempo começa a degringolar a situação do matrimônio, porque você vai deixando de fazer as lições. E à medida que você vai deixando de fazer as lições, o seu matrimônio, a sua vida, a sua família vai à derrocada. E aí quando você quer restituir, resgatar a família, você não consegue. Você já perdeu, você já não aprendeu, mas você esqueceu a tabuada da vida. E a tabuada da vida é que 1 mais 1 tem que dar 2. E todos os dias eu tenho que fazer essa continha na minha vida. Mas a maioria de nós esquece a tabuada da vida e começa a viver de qualquer jeito, irmão. E aí você não vai ser nem discípulo de Jesus e nem tampouco coerente com a sua vida. Por quê? Por causa dos apegos. Aí você começa a colocar opções, prioridades. Aí seu pai é mais importante, sua mãe é mais importante, a sua família é mais importante, seus filhos são mais importantes. Aí você não serve a igreja, você não serve a sociedade, e você não serve a si mesmo. E muitas pessoas não vencem na vida por causa da família. É fazer um concurso, é viajar pelo mundo, é procurar o espaço fora de Presidente Prudente. Mas se eu tenho apego pela família, eu não posso fazer nada disso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou viver aquela vidinha medíocre, pequena, apequenada. Por quê? Porque eu não estou fazendo a lição da vida. Por isso que Jesus decepciona as pessoas. O segundo pontinho, Jesus fala, olha, se você quer ser meu discípulo, além de desapegar-se das coisas, você tem que carregar a sua cruz, carregar a minha cruz. E tem pai que carrega a cruz dos filhos nas costas. Tem esposa que carrega a cruz do marido nas costas. Tem casamento que só vai porque a mulher está carregando aquela maldiçoada cruz que ela mesma colocou nos seus ombros. Ele não vai, irmão. Você não precisa carregar a cruz de ninguém. Você não é salvador de nada. Você não vai salvar seu casamento carregando a cruz da sua família. Carrega a sua cruz, irmão. A sua cruz. Seu casamento está mal, assuma que ele está mal, está péssimo. Os seus filhos não são coerentes à fé, assuma isto, mas assuma a sua cruz. Não carrega a cruz. E nós carregamos a cruz dos nossos filhos. Aí os nossos filhos não crescem, não progridem, não vão para a frente, ficam estacionados. Tem filho que vive na casa de papai e de mamãe a vida toda, porque os pais carregaram seus filhos nas costas e no colo a vida toda, irmãos.
Tem filho que não consegue sair do lar, sair da casa, e um dia ele vai se casar e ele não consegue encontrar-se no matrimônio, porque ele ainda não aprendeu a lição dura da vida. Então você quer seguir Jesus? Carregue sua cruz. De mais ninguém. E na comunidade também é a mesma coisa. Na comunidade, alguns querem carregar a cruz de todo mundo da comunidade, de todas as pastorais. E a gente não precisa, não necessita carregar a cruz das pastorais que não funcionam, porque não tem pessoas que carreguem essa cruz. E a terceira lição que Jesus dá é a questão do projeto de vida. Se você quer ser discípulo, faça um projeto de vida. Jesus conta duas pequenas parábolas: do homem que foi guerrear e daquele que queria construir uma torre bem alta. Ele queria edificar uma torre altíssima que talvez atingisse os céus. É a vida do sucesso. Nós queremos vencer a vida, todos nós queremos. Eu, padre, quero, vocês certamente querem. Aí você começa a construir essa torre que é interminável, mas se você não faz o planejamento, você não vai ter condições de construir a torre. Aí nós queremos ir no casamento, você não faz planejamento. Você que é moça que está aqui, se seu namorado, sua namorada é ciumenta, caia fora desse enguiço, irmão, porque você vai ser uma desgraçada, uma infeliz lá na frente, e vão demorar anos. Cai fora disso. É construir um projeto de vida. Você vai assumir um trabalho na comunidade, comece a fazer o projeto. Eu tenho condições para assumir isto ou não tenho? E na vida, em qualquer coisa, eu tenho que assumir um projeto de vida. Eu paro, sento-me e faço o projeto de vida. Coloco as condições, as possibilidades. Eu vou conseguir isto ou não vou conseguir isto? Se eu tiver condições, eu vou na frente, eu vou em frente. Se eu não tiver, eu caio fora e começa tudo de novo. Por isso que tem gente que não consegue terminar um projeto de vida, justamente por isso, porque não faz planejamento. Você quer seguir Jesus? Avalie as suas condições espirituais, materiais. Você quer seguir Jesus, mas você olha a sua esposa que coloca obstáculo no seguimento a Jesus. Como é que você vai ser feliz nesse dia? Não vai ser feliz. Você quer seguir Jesus, mas você não tem condições. Você não quer se preparar, você não quer fazer a liçãozinha do dia a dia para você se tornar um verdadeiro cristão. Então, como caminhar nesse projeto? Enfim, queridos irmãos, fica aí um desafio para nós. E o Evangelho termina assim: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O dia que aprendermos a renunciar a tudo que temos e somos, nós poderemos ser bons discípulos do Senhor.